Salve, gente, tudo certo? Questãozinha FCC para o concurso do TRT4 em 2022. Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas 1 e 2 devem ser preenchidas respectivamente por, olha lá do lado, a com crase, a sozinho, verbo haver, certo? Tem três possibilidades de preenchimento dessas lacunas. Então vamos ver o que define uma e o que define outra. Em primeiro lugar, para que eu tenha a com crase, o que é o a com crase ali, gente? É o encontro da preposição a. O a com crase sempre vai pressupor preposição a com um a que normalmente é um artigo, certo? Então qual é o teste que eu faço para enxergar se tem a craseado ou não? Troca o elemento posterior, se for um nome, troca o elemento posterior por um masculino. Se aparecer ao, como está no meu exemplo ali, ó, vou à praia. Troca praia por um masculino qualquer. Vou ao clube. Se no masculino apareceu ao, é porque no feminino tem a, de que é a preposição, mais o a do artigo. E o acento agudo indicativo de crase, ele quer dizer isso. A mais a. Beleza? Ele é o acento grave indicativo de crase porque ele junta um a com outro a. Tá? Então sempre faz esse teste. Se o teu problema é uma lacuna com um a que tá antes de um nome feminino, troca esse nome por um masculino, certo? Troca esse nome por um masculino. Se aparecer ao, a crase é obrigatória no feminino, certo? Agora, para ser um a sem crase, eu posso trocar essa palavra feminina por uma palavra masculina, se for uma palavra feminina. Se não aparecer ao, se aparecer somente o, como no exemplo que eu fiz ali, ó, comi a maçã. Troquei maçã por bolo, comi o bolo. Não ficou comi ao bolo. Por que não ficou comi ao bolo, gente? Porque o verbo comer não pede preposição nessa situação. E se ele não pede preposição, a crase está proibida. Faz esse teste. Esse teste funciona para te dar a crase que é obrigatória e para te dar a crase que é proibida. Beleza? Terceira, pode ser que o a não tenha crase. E aí, quando é que o a não vai ter crase? Diante de palavras que não podem ser trocadas pelo masculino, tá? Ou seja, caso eu tenha, depois desse espaço a ser preenchido, uma palavra que não pode ser trocada por um masculino, eu nem preciso me preocupar, a crase já está proibida. E o a que está ali é só a preposição. Pega, por exemplo, o exemplo aqui, ó, a frase aqui, começamos a revisar os conteúdos. E se começamos a revisar, tem crase? Não. Aquele a que está ali não marca gênero. Ele é só a preposição que complementa o verbo começar. Porque quando o complemento do verbo começar é outro verbo, quem começa, gente, começa a fazer alguma coisa. Mas como eu não posso trocar o revisar ali por um masculino, porque não é uma palavra feminina, a crase está proibida e o que eu tenho ali na frente é só uma preposição. Beleza? E em último lugar, quando eu vou ter na lacuna a possibilidade do verbo haver? Quando aquela lacuna indicar um tempo passado, certo? Quando aquela lacuna indicar um tempo passado. E aí ele equivale a faz. Ou quando indicar existência. Troca por existe ou existem, certo? Olha ali nos dois exemplos. Moro aqui há 2 anos. Se eu trocar por faz, moro aqui faz 2 anos, é o verbo haver. Há muitas pessoas na rua. Posso trocar aquele haver por existir? Existem muitas pessoas na rua? Esse é o uso do a como verbo haver, certo? Essa regra que eu coloquei aqui do meu lado, aqui ó, vou empurrar ela que nem aquele filme. Essa regra que eu coloquei aqui, gente, ela resolve qualquer questão que seja de preencher somente com o a lacuna, certo? Na primeira, alguns aspiram a se tornar ilustres e respeitados, que é a primeira frase lá da lacuna 1. Gente, quem aspira, aspira a alguma coisa. O verbo aspirar, no sentido de desejar, exige preposição. Agora, quem é que vem depois da lacuna, gente? Não é um verbo? Olha o item 3 ali, ó. Diante de palavras que não podem ser trocadas pelo masculino, nem precisa fazer o teste. A crase é proibida, certo? Nem precisa fazer o teste porque a crase é proibida, tá? Então essa primeira já é um a sem crase. Já estamos entre a D e a E.
Fechou? E a segunda, desse modo, se a vida deles decorre segura, olha aí, ó. Se a vida, gente, não tem preposição, por quê? Troca a palavra vida por um substantivo masculino, gente. Se o processo não apareceu aqui em cima da minha cabeça, ó, não apareceu somente o que eu te falei no segundo item ali, ó, se a gente substitui por uma palavra masculina, se aparece somente o, gente, nós estamos diante de um artigo, não há preposição e a crase está proibida. Qual é o gabarito da nossa questão? Nenhum dos as tem crase, nenhum deles te possibilitou o uso do fazer ou do existir, nenhum deles é o verbo haver, né? O nosso gabarito, gente, realmente é a letra E.